Eu acho que o tipo de metodologia usado pelo Focus Visão Brasil é extremamente importante, porque ela parte de um documento com um grau de profundidade bastante grande, acima de tudo provocativo, que permite que vários setores da sociedade se posicionem com relação à busca de caminhos com uma profundidade bastante grande no sentido de encontrar soluções bastante objetivas. Então, acho que essa primeira etapa que a gente está vendo hoje, pelo menos não é a primeira, mas vamos dizer assim, uma primeira mais pública, né? Ela permite isso, ela permite diferentes agentes colocarem as suas posições, grande parte delas discordando do texto, que eu acho extremamente positivo, né? Seria muito preocupante se houvesse uma concordância geral sobre ele, né? Mas buscando elementos novos de reflexão para a construção dessa nova economia que a gente pretende ter para o país, que certamente é completamente diferente do modelo que a gente tinha ou tem até o presente. Qual o papel da certificação dentro dessa discussão de construção de um novo paradigma produtivo para o planeta como um todo, né? A certificação, basicamente, ela nasceu no mundo das florestas, 15 anos atrás, e ela tem um elemento central. A certificação, que a gente chama de certificação de terceira parte, ela parte do princípio de que ela é estruturada a partir de interesses e de posições balanceadas entre o setor econômico, o setor social e o setor ambiental. Ele é essencialmente um fórum de negociação, um fórum de definição de padrões de produção que leva em conta as diferentes demandas da sociedade como um todo. Ela tenta trabalhar no que a gente chama do campo comum dos interesses desses agentes e a partir de um processo de negociação, de engajamento, de diálogo profundo e definindo padrões de produção. Esses padrões de produção são então incorporados pelas empresas e auditados de uma forma independente e a partir dessa auditoria é possível se outorgar um selo que é o veículo de comunicação para o consumidor final de que esse diálogo ocorreu, de que esse processo de negociação ocorreu. Então, a certificação para o consumidor final é a síntese de um longo processo que, no meu entender, é a melhor explicação da sustentabilidade, que a sustentabilidade não é um fim, sustentabilidade não existe uma resposta final, uma resposta pronta, ela é um processo contínuo de aprendizado da sociedade, de incorporação de conhecimentos, um processo dinâmico, e esse dinamismo é que vai sendo traduzido nesse processo de certificação que se consubstancia no selo que chega no consumidor final. Então, o setor florestal foi o primeiro, é o que tem mais tradição. O Brasil tem um papel extremamente importante nesse jogo, não só na criação do próprio FSC, mas até hoje a gente tem vários membros do board, tem membros na executiva internacional do FSC, a iniciativa nacional do FSC é extremamente importante dentro do mundo e a participação das empresas no Brasil é muito grande, grande parte das produções florestais de plantações no Brasil são certificadas, então o Brasil é um player extremamente relevante no mundo de florestas e também um grande adotador desse processo, né? Ele incorporou a discussão e o processo de certificação muito cedo e vem dando um apoio muito grande a esse tipo de iniciativa. Eu acho que o Brasil tem uma posição muito importante na difusão dos sistemas de certificação a partir da experiência florestal para outros setores da agricultura ou de várias commodities, por exemplo, né? Existe uma experiência das ONGs nacionais de como lidar com esse processo de diálogo, existe uma iniciativa empresarial que eu acho bastante atenta a essa discussão da sustentabilidade. Acho que o Instituto Ethos é um exemplo importante de como os setores da indústria, setores do varejo, a própria mídia está extremamente atenta a isso, o que é a base para que esse diálogo se estabeleça. Como existem ainda conflitos importantes no agronegócio, como existiam na área de floresta e ainda existem, e que precisam ser continuamente lidados,
Muitas vezes os setores têm um certo receio de iniciar um diálogo e o processo todo de certificação ele se inicia com a quebra desse receio, com uma aproximação que a gente chama uma aproximação informal, em que as partes se conhecem e o que é interessante é que nesse primeiro processo informal, grande parte das discussões são num campo comum. Então, o que a gente tem percebido no setor do agronegócio em geral é que essa fase de convívio informal, ela já avançou muito, ela ocorreu na soja, ela ocorreu na cana, está ocorrendo no gado, e aí esses setores estão entrando para uma segunda fase, que é o que a gente chama de formalização dos processos que lá na frente vão virar de certificação. Essa formalização, ela busca discutir, por exemplo, princípios, critérios, os arcabouços desses processos de verificação ou certificação ou boas práticas. Eu diria que a gente está nesses setores, alguns mais adiantados, outros menos, nessa fase de negociação de princípios e critérios e de definição de que sistemas vão ser utilizados, se são sistemas de verificação ou sistemas de certificação.